Olá, hoje eu vou começar 3 vídeos sobre ciclos invisíveis da mudança. Esse vai ser o primeiro. E nesse de agora eu vou falar sobre por que tantas pessoas entram em crise profissional depois dos 40. E aí eu te pergunto, você já percebeu como muitas pessoas chegam aí aos 40, 50 anos, e aí elas começam a pensar: será que isso é mesmo aquilo que eu quero fazer para o resto da minha vida? Isso acontece, gente, com todas as profissões, médicos, executivos, professores, empreendedores, com profissionais extremamente competentes. E isso não acontece porque eles fracassaram. Na verdade, muitas vezes acontece depois que eles tiveram sucesso. Aí começam os questionamentos. Bom, se você ainda não me conhece, eu sou Sheila Couto, psicóloga e mentora de carreiras para mulheres 40 mais, com 27 anos de experiência entre consultório e consultoria empresarial. Aqui nesse canal, nós conversamos sobre transição de carreira, liberdade profissional, reinvenção da vida adulta. E hoje eu vou começar essa série super importante, porque existe um fenômeno psicológico pouco explicado, chamado ciclo de renovação da vida adulta. Já ouviu falar? Pois bem, durante muito tempo nós fomos educados a acreditar numa ideia simples sobre carreira. Pensa comigo se você foi educada assim. Você escolhe uma profissão, constrói estabilidade e continua nela até se aposentar. Só que o mundo mudou. E mais importante do que isso, as pessoas mudam, nós mudamos, valores mudam, prioridades mudam, energia muda, sentido muda. Então, atualmente, será que nós devemos falar em carreira ou carreiras? Passar por várias carreiras ao longo da vida se tornou comum devido a essa combinação de aumento de expectativa de vida, rápida evolução tecnológica, mudança no conceito de sucesso profissional e até a necessidade de adaptação contínua. Aquele modelo tradicional de estudar, trabalhar na mesma área e se aposentar, ele foi substituído por ciclos profissionais mais curtos, onde a reinvenção ela é constante. E isso traz muitos desafios. Então, os principais motivos para essa mudança de paradigma, presta atenção, são os seguintes. Eu gosto muito de falar desse primeiro, que é o aumento da expectativa de vida. E aí os ciclos profissionais se tornam mais longos. Se a gente tende a viver mais, pensa se isso vai acarretar impacto na vida profissional. Claro que vai. Então, com pessoas vivendo mais, carreiras que duram 40 anos na mesma função se tornaram insustentáveis ou desinteressantes. A vida adulta ela se estendeu, exigindo múltiplas profissões e reinvenções para manter o engajamento e até a saúde mental ao longo de um ciclo profissional mais extenso. Não faz sentido? Se a gente vive mais, se a gente tem que demorar mais para se aposentar, o que você vai fazer nesses anos a mais? Será que vai ser a mesma coisa que você fazia antes, mais 20 anos da mesma coisa? Isso tende a deixar a pessoa um tanto desanimada, entediada, percebe? Então, esses ciclos mais longos, eles impactam na carreira, e aí começamos a falar em carreiras, tá? Outro aspecto que impacta o avanço tecnológico e o surgimento de novas profissões. A inteligência artificial e a transformação digital, elas criam novas áreas rapidamente, ao mesmo tempo em que elas tornam outras áreas obsoletas. Então, muitas das profissões atuais não existiam há 10 ou 15 anos, como cargos ligados à economia verde, inteligência artificial, mídias digitais, tá? E aí o que acontece? Outros cargos que existiam vão deixando de existir, vão se tornando obsoletos. Então a mudança ela se torna, nesse caso, às vezes a pessoa nem quer mudar, ela é empurrada para a mudança. Ou para aquela nova área que está surgindo e ela começa a se interessar, ou porque a área dela está sendo exprimida pela tecnologia e ela vai ter que mudar. Tá? Então, aí, de novo, não falamos em carreira, falamos em carreiras. Outro aspecto que impacta nessa fala sobre carreiras é a busca por propósito e flexibilidade. Presta atenção, especialmente entre as gerações Y, que são os millennials, e a Z. Eles valorizam muito o aprendizado, a flexibilidade, o propósito, muito mais do que estabilidade e salário,
que eram valores das gerações anteriores. Então, práticas conhecidas assim como pular de emprego, mudar de carreira, elas são impulsionadas pela busca de alinhamento entre valores pessoais e trabalho. Muitas vezes resultando em trocas, às vezes a cada 12 meses, a cada 24 meses. Essas gerações, elas têm fama de não ficar muito tempo no mesmo emprego, não é assim? Mas isso traduz o quê? Isso demonstra o quê da parte delas? Uma busca por flexibilidade, uma busca por propósito, uma valorização maior da qualidade de vida. Então, se elas não encontram isso naquele emprego, elas tendem a mudar e elas mudam muito mais rapidamente do que as gerações anteriores. E aí não adianta questionar, falar, mas eles são o que eles são. E eles têm todo o direito de buscar o que eles quiserem buscar. Vai ter que haver um equilíbrio aí entre o que o mercado oferece e o que eles também oferecem para que todos caminhem bem, com certeza. É uma mudança de paradigma, não é? Bom, um efeito que acontece em função disso, de todos esses fatores, é o chamado efeito slash, múltiplas carreiras, tá? Ele é uma dificuldade de definir a própria profissão apenas por um título, tá? E essa dificuldade, ela fez surgir esse chamado efeito slash, que é um efeito barra, tá? A tradução seria efeito barra, onde o profissional ele atua em diversas áreas simultaneamente, como ele pode ser designer, pode ser fotógrafo, pode ser educador, e esse portfólio de atividades ele vai sendo construído em torno de habilidades e interesses que a pessoa tem, não em torno de um emprego fixo que ela tenha, mas em torno das habilidades e interesses que a pessoa tem, tá? Então se torna um efeito onde ela tem ali, ó, uma possibilidade, outra, em função das habilidades dela. Outro fator que impacta também é a busca por crescimento profissional e melhor remuneração. Tá? Quem não quer ganhar mais, gente? Quem não quer ser reconhecido? A falta de perspectiva de crescimento na área atual que a pessoa esteja é um dos maiores motores para a mudança. Quase 50% dos trabalhadores mudam de carreira em busca de melhor remuneração e novas oportunidades de desenvolvimento. Eu costumo falar, quando eu falo para os empresários, e que eles começam a reclamar dos funcionários, né, eu falo assim: "Gente, quem quer ganhar salário mínimo a vida inteira? Vocês?" Eles falam: "Não, né". Então dá para a gente entender a necessidade de desenvolvimento, de evolução. Claro que há que ter entrega, super concordo, né, porque ninguém tem que enganar ninguém, mas a necessidade de crescer, ela é até positiva, né, ela é muito positiva. Então, há que saber lidar com evolução de carreira dentro das empresas, ok? Porque se um bom profissional talentoso não perceber isso, você pode ter certeza que você vai perder ele, ele vai para outro lugar. Se você é esse profissional, você sabe do que eu estou falando, você começa a sentir que ali não te cabe mais, você está estagnada, não é? E aí você quer ir para outro lugar, você começa a se mexer. Então, se o lugar, então, olha, para os empresários, tem empresária aqui me escutando, e você tem ali aquela profissional incrível que você não quer perder de jeito nenhum, comece a pensar num plano de evolução para a carreira dela. Isso traz uma questão, gente, que vale até um vídeo à parte, que é trazer o tema de evolução profissional para dentro das empresas, tá? Existem pesquisas que mostram que quando as empresas fazem isso, elas retêm mais talentos. Mas esse é outro tema. Vou continuar aqui nos nossos fatores que vão permeando esses ciclos da mudança. A gente tem, eu já falei das gerações, né? Vou falar só mais um pouquinho. Essa mudança no perfil da geração Z, né? Esses jovens, eles valorizam o quê? Desenvolvimento contínuo, autonomia. Muitas vezes eles rejeitam ambientes tóxicos, isso é bom, né? Rejeitam trabalho sem aprendizado claro, tá? Eles tendem a pular de emprego para evitar a estagnação profissional. Às vezes não fazem isso da maneira correta, concordo, mas o motor que está ali por dentro é esse motor de querer crescer, de buscar, de clarear o próprio rumo, tá? Então é importante as gerações se entenderem nesse sentido. Elas trazem necessidades diferentes, expectativas diferentes, desejos diferentes, valores diferentes. Então não adianta querer medir uma geração com a régua da outra, que não vai dar certo. A gente precisa entender o que essa geração, o que essas pessoas estão buscando, para poder equilibrar as ofertas e as buscas. Bom, em resumo, gente, a carreira atual, ela é vista muito menos como uma escada linear e muito mais como uma rede ou portfólio,
ok? Onde o profissional adapta suas competências à medida que o mercado evolui. Percebe? Olha a grande capacidade que está em jogo aí no meio dessa história repleta de transformações. A capacidade de se adaptar, a capacidade de aprender. Isso também vale outro vídeo, acho que eu tenho um vídeo aqui sobre questão de aprender. Mas pensa comigo, a capacidade, ó, de aprender, apreender novos conhecimentos, novas realidades, saber lidar com isso. Nosso cognitivo está sendo muito demandado, tá? Não adianta querer aposentá-lo na IA, na inteligência artificial, que isso não é bom. Pelo contrário, agora que a gente tem que pôr isso aqui mais ainda para funcionar, tá? Porque a adaptação requer criatividade, requer o pensamento crítico sobre a realidade, requer escolhas, requer testes, requer muitas habilidades importantes. E olha, até a ciência corrobora que a vida não é linear. Que a ciência diz sobre isso? Existe um pesquisador, que é o Frederick Hudson, especialista em desenvolvimento adulto. Ele estudou durante décadas como as pessoas evoluem ao longo da vida. E ele identificou algo muito interessante. A vida adulta, segundo ele, é composta por ciclos de renovação, não é linear. Esses ciclos, eles aparecem de forma repetida ao longo da vida, entende? Você não completa os ciclos e acabou. Você pode, ó, ciclos, 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 especialmente quando a pessoa começa a questionar o rumo da própria vida, que aí ela entra nesses ciclos de evolução. O modelo proposto por Hudson, ele mostra 4 fases principais do processo de mudança. A primeira fase ele chama de ir atrás do sonho, a segunda ele chama de a deriva, a terceira de encasulamento e a quarta de preparação. Se esse tipo de conteúdo sobre carreira, sobre vida adulta está fazendo sentido para você, deixa seu like aqui nesse vídeo, tá bom? Isso ajuda o YouTube a levar essa conversa para mais mulheres que estão vivendo exatamente esse momento. Você me ajuda a ensinar o algoritmo que esse conteúdo é relevante, tá bom? Seja generosa, clica aqui no like e me ajuda a espalhar esse conteúdo. Bom, por que que isso acontece? Sobre essas 4 fases, gente, eu vou falar no próximo vídeo, tá bom? Mas por que que acontecem esses ciclos de mudança? Aos 20 anos, lembra de você aí aos 20 anos, pensa, vai lá atrás e lembra de você aos 20 anos. O foco que a gente tem costuma ser começar a fazer alguma coisa, fazer acontecer, né? Buscar algo, se estabelecer a inicial. Aí você vai chegando para os 30, 40, muitas pessoas entram na fase de reconhecimento e construção da identidade. Você achou um lugar e ali você vai se estruturando naquele lugar. Quando eu falo lugar, não é um lugar físico, você achou um título, uma carreira, uma identidade profissional, então você vai reforçando e construindo essa identidade. E aí, depois de anos construindo uma trajetória, surge uma pergunta natural, que é assim: isso ainda representa quem eu sou? E aí, gente, essa pergunta ela não é sinal de crise, ela é sinal de consciência. Aliás, presta atenção. Se no momento em que essa pergunta surge, ela não for vivenciada com consciência, aí sim ela pode virar crise, tá? Porque essa pergunta, olha, isso ainda representa quem eu sou? Ela pode ter várias respostas, né? Várias respostas. Parte pode representar, parte não, pode ser um sim, um não absoluto, pode ser tanta coisa, pode ter uns vieses, uns porquês, enfim. E por isso é necessário viver com consciência esse momento desse questionamento, porque senão você dá uma resposta errada e aí toma uma decisão que não é a melhor decisão para aquele momento, tá? Então, a fase em que essa pergunta surge é natural, significa que você está percorrendo seus ciclos de evolução. A resposta que você vai se dar com consciência, ok? No próximo vídeo eu vou falar mais sobre os ciclos, cada período do ciclo, então você vai ter mais subsídios para buscar essa consciência, tá bom? Tá sentindo que faz sentido esse tipo de questionamento aí na sua carreira? Já sentiu esse tipo de questionamento? Então, se você já pensou isso, sabe, escreve aqui nos comentários, eu estou repensando a minha carreira. E aproveita também para deixar seu like, tá? E aí, gente, no próximo, como eu falei, eu vou explicar algo que muda, assim, completamente a forma de enxergar as transições de carreira, tá? Eu vou mostrar quais são
de forma detalhada essas 4 fases psicológicas de toda mudança profissional. Porque quando você entende essas fases, você percebe que muitas crises não são fracasso, não tem nada a ver com fracasso. Elas estão pedindo renovação. Como você vai fazer essa renovação? É outra história, por isso que tem que ser com consciência. Então, busca aí o próximo vídeo e a gente se encontra lá.